Pessoal, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando pela nossa TV Revelare, mais um encontro, hoje com os projetos do canal, estudo da obra Nem Céu, Nem Inferno, as leis da alma, segundo o Espiritismo, que reveza com a obra Viagem Espírita, quinzenalmente. Toda semana nós temos episódios às 21 horas, nas quartas-feiras. Pedindo a você que passa por aqui, contribua pelo Pix, 517-577-96649, ou se torne membro do nosso canal. Você também pode interagir conosco através de superchats, super stickers, na ferramenta Valeu, após o término do vídeo, enfim, várias maneiras de você nos ajudar a contribuir conosco. A gente precisa muito, estamos aqui querendo voltar para o nosso stream ilimitado, que aí não tem essa logomarca estranha que está aí na tela, né? E a gente pode, então, oferecer para vocês melhores conteúdos, interagindo com vocês nos programas ao vivo. Vocês percebam aí que estamos aqui gravando os nossos vídeos, a maioria deles, para poder dar conta aí de apresentar todo o material que nós nos propusemos até então. Tem aqui ao meu lado sempre ele, Lauro Rodrigues, que já dou-lhe as boas-vindas. Ele já vai pedir as demais ações aí para todos. Lembrando, né, Laurinho, que nós não estamos transmitindo nas outras plataformas. O stream ele é limitado e limita a nossa transmissão apenas e tão somente pelo YouTube, né? Então, a gente pede generosamente que vocês compreendam aí. Bem-vindo, boa noite, Lauro Rodrigues. Olá, Beto, obrigado. Boa noite para você e boa noite a todos, a você que está nos assistindo agora. E é isso mesmo, Beto, né? Infelizmente, momentaneamente, tudo ficou limitado. As nossas transmissões, né, pela plataforma do Facebook e também o tempo, né, limitado que nós temos aqui, como estamos usando nessa modalidade. Por isso, pedimos a você a sua contribuição para que possamos retomar como era antes, né? E também pedir a você que, se não se inscreveu, que se inscreva. Se você puder e quiser, o Beto já solicitou, mas quero lembrar aqui, torne-se membro, escolha lá uma das modalidades dentro do botão Seja Membro. Curta, comente, compartilhe em suas redes sociais. Convide mais um a vir participar conosco, a se inscrever, a fazer tudo isso que nós estamos pedindo aqui, para que esse grupo de estudos venha a florescer cada vez mais. E também, né, visite a nossa página do Blogspot Revelare, onde o Beto coloca textos, tá? Artigos para muitas reflexões acerca da doutrina espírita. Beto, te devolvo. Muito obrigado, Lauro Rodrigues. Lembrando que nós estamos nesta obra falando um pouco daquela estruturação de uma sociedade que se relacionaria com a produção de um conhecimento científico, nos moldes mesmo de uma academia, que era essa, então, a proposição de Allan Kardec para o prosseguimento do espiritismo, e não tal qual nós o vemos hoje aqui no Brasil e pelo mundo. Era objetivo do Allan Kardec estruturar, na verdade, uma organização por uma direção coletiva, deixando as assembleias dos delegados das sociedades filiadas de Paris e do mundo o poder de, exercendo a universalidade do ensino dos espíritos, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, falando da força e da autoridade da doutrina espírita. É preciso a gente conhecer. Então, dizendo Kardec que, exercendo a universalidade do ensino dos espíritos, eles dariam continuidade ao aperfeiçoamento da doutrina espírita. Eu lembro de ter pedido o comentário do Laurinho no outro encontro, e que, infelizmente, concluímos juntos, aqui no canal, que não temos, em absoluto, nenhuma sociedade no Brasil e no mundo nos moldes daquela estrutura programada e apresentada por Allan Kardec. Apresentada porque essas diretrizes foram, de fato, publicadas na Revista Espírita, e muitos espíritas professos da época as conheciam. Inclusive, após o desencarne de Allan Kardec, pediram, como a gente também mostrou por aqui, em publicações, em artigos, que se estruturasse o espiritismo como queria o seu organizador, Allan Kardec. A gente, então, fez uma leitura e comentário sobre a integração entre o Comitê Central,
a Sociedade Espírita Central e os demais grupos e assembleias gerais, lembrando que há documentos, tanto da Constituição da Sociedade Anônima, quanto essas diretrizes apresentadas por Kardec. O nosso objetivo aqui é mostrar para o público que nos assiste, que nos acompanha, essas incongruências da formação da Sociedade Anônima com aquela diminuta diretoria, ao passo que Kardec queria uma diretoria ampla, uma assembleia com delegados, todos participando, e também queria, como dito, uma sociedade nos moldes acadêmicos, de produção de ciência, mas sempre passando pelo crivo da razão, da lógica, do bom senso, da universalidade do ensino dos espíritos, colhendo em várias localidades, no mundo inteiro, desde que os espíritos ficassem no controle dessas informações, portanto, manifestando-se sempre por esponte própria e não por evocação, mas então, exercendo essa universalidade do ensino dos espíritos, nós teríamos uma doutrina espírita talvez muito mais avançada e, quiçá, a nossa sociedade já estaria dando passos largos aí à frente do processo chamado de regeneração, cada um compreenda da melhor maneira, mas o objetivo era esse. Hoje nós vamos para os itens 2 e seguintes, mas antes eu gostaria de ouvir Lauro Rodrigues sobre toda essa nossa introdução e o que se espera para o futuro do Espiritismo, Lauro Rodrigues. Então, né, Beto, é uma questão grave, uma questão séria, porque nós estamos falando sobre doutrina espírita, espiritismo, e conhecer a história do espiritismo, né, conhecer esses manuscritos, tudo isso que está surgindo aí por vários grupos aí, independente de quem sejam esses grupos, quem componham esses grupos, mas é que a coisa é séria, né? Precisamos retomar o estudo das obras de Kardec como teria que ser, que nunca poderia ter deixado de ser, em verdade. Deixar, e aí eu quero aqui acrescentar na fala do Beto, deixar esse lado de idolatria a médiuns, a espíritos, e entender que o processo ele é racional, não é emocional. Não, mas não pode falar isso do médium A, B ou C, porque não tem isso. Ninguém está falando mal de pessoas. Nós estamos falando de controle universal do ensino dos espíritos, que é o que dá força, dá autoridade à doutrina espírita. Sem esse controle universal do ensino dos espíritos, nada mais que for dito por espíritos e médiuns são opiniões pessoais. E que precisa passar, então, por um exame, tendo a doutrina, as obras de Kardec, como base. Então, veja que essa era uma preocupação de Kardec. Manter essa unidade de princípios. E as pessoas tinham conhecimento, tanto é que nós lemos, peço a você que volte no vídeo anterior e veja que foi lido, que pessoas fizeram comentários que o que o Kardec deixou seria como um testamento para a doutrina espírita. Né? Tudo isso que Kardec preparou, e quero dizer aqui, quase assim, nas vésperas, por assim dizer, de sua morte, ele deixou todo esse legado muito bem organizado e tinha planos, que nós é o que nós estamos aqui, né, conhecendo a partir de toda essa documentação que está sendo apresentada a nós. Beto. Perfeito. Vamos falar um pouquinho mais disso agora, né, Laura? Colocando aqui o nosso compartilhamento, item 2, que é a definição clara dos princípios doutrinários para manter a unidade e impedir cismas. A principal estratégia para a perpetuidade do Espiritismo, segundo Kardec, estava na unidade de princípios, admitida entre todos os espíritas participantes. Ela partiria dos princípios fundamentais presentes nas obras fundamentais. Porém, no contrato da Sociedade Anônima, tanto a Revista Espírita quanto as obras de Kardec foram consideradas como aportes de Amélie, tratadas como bens de capital, com o direito de publicação, para sua livre gestão pelos administradores. Desse modo, respaldados pela liberalidade e imprecisão de sua organização, Delian e mais tarde Lemarie
viram-se no direito, enquanto sócios, proprietários e administradores, de publicar o que desejassem na revista espírita, mantendo tanto a sociedade parisiense colocada à parte de seus interesses, como as sociedades todas da França e do mundo alijadas da elaboração de seu conteúdo. Fizeram o que desejaram, publicando, por exemplo, artigos sobre outras doutrinas, como teosofia, tratando de karma, queda e outros desvios doutrinários. Por fim, como depois, em 1883, foi denunciado e atualmente provado, as obras foram adulteradas, em nada respeitando a lei, modificando deliberadamente os textos originais de Kardec, como estamos tratando nessa obra. Lauro Rodrigues, a gente percebe aqui, né, sempre que vamos estudar, dá um aperto no coração, né, para a gente que vai descobrindo cada vez mais o quanto houve de desvirtuamento. E a própria Revista Espírita, que nós fazemos um estudo, que até uma de nossas assinantes, uma de nossas telespectadoras, telenautas, escreveu que adora o estudo das revistas espíritas. E não é diferente conosco, né, Laura? A gente que está do lado de cá, adoramos, talvez na mesma proporção. Por quê? Certamente, a gente aprende doutrina espírita, e aliás, né, Laura, não só aprende, mas apreende doutrina espírita, uma vez que a gente consegue fazer conexão com todas as obras. Com todas as obras. E aí, com esse conhecimento adquirido, a gente percebe, de fato, as adulterações. E não, você já falava disso no momento que você comentava, né? Que é a questão da principal estratégia metodológica, científica de Kardec, que faz com que o Espiritismo possa se perpetuar, que a unidade dos princípios deveria ser admitida entre todos os espíritas participantes que estão presentes nas obras fundamentais, que não são estudadas na totalidade, mas a gente verifica que a ideia de Kardec era que não houvesse cismas e mantivesse a unidade. Me pergunta para você, para o seu comentário, nós temos unidade do Espiritismo no Brasil e no mundo? Há cismas? Há seitas? Lauro Rodrigues. Bom, Beto, eu posso já começar dizendo assim, nós temos o Espiritismo à la brasileira. Cada um faz o seu espiritismo, faz o espiritismo à sua moda. Cada casa, né, e aí eu estou falando aqui das que eu conheço, e das que eu conheço, que não são poucas, aqui na cidade de Uberaba, nenhuma delas convergem para o mesmo ponto. Cada uma delas falam coisas completamente distorcidas ou diferentes umas das outras. Bom, o Kardec vai dizer assim, primeiro, para admitir alguém na sociedade, ela teria que aceitar os princípios. Nós estudamos isso, não tem... Você não aceita os princípios? Não está de acordo? Então, você não pode ser um participante. Porque senão a pessoa vai trazer o eu acho que é assim, eu penso que é dessa forma, eu não concordo, como eu já ouvi, eu não concordo com a lei do esquecimento, eu não concordo com a reencarnação. Aí você vai, mas então essa pessoa é superior a Deus. Porque se ela não concorda com princípios que são bem claros para nós, como assim? E tantos outros princípios, né? Que a gente pode falar, os princípios primários e aqueles princípios que eu vou chamar aqui de secundários, né? Que é o estudo da moral, né? Eu estou dizendo aqui secundário, porque quando você vai estudar em O Livro dos Espíritos, embora lá nós temos o capítulo 3, ou o livro 3, que é das leis morais, então nem posso dizer que um princípio moral ele é secundário, ele é primário, em verdade, até retira aqui essa parte secundária. Mas o que é importante entender estudamos, discutimos esses princípios, procuramos todo mundo nos afinar no entendimento sobre esses princípios. As nossas reuniões, elas são nos moldes propostos, utilizados e propostos por Kardec, que é reunir, usar a mediunidade como instrumento para dialogar com os espíritos.
para se instruírem com os espíritos. A mediunidade, enquanto uma mediunidade de fenômeno, de efeitos físicos, para nos instruirmos acerca dos princípios ou das leis que regem o mundo espiritual. Isso ocorre? Claro que não, longe disso. Estudamos o magnetismo, então, quer dizer, Beto, veja que nós estamos distante de entendermos o que é princípio. Eu vejo, até ouvi coisas absurdas, agora recentemente, de uma pessoa falando de uma casa espírita em que eu fui visitá-la, e eu fiquei pensando, gente, eu poderia levantar o dedo e perguntar a essa pessoa o que ela está afirmando, onde está nas obras de Kardec. Mas aí, para mim não criar uma situação desagradável, eu fiz essa pergunta depois, somente eu e ele. Eu chamei ele em separado, falei, você disse algo ali, assim, assim, assado? Onde você encontrou? Você disse que o Kardec disse que o Espiritismo é o ABC, e que o restante do alfabeto é magnetismo. Kardec disse isso. De onde você viu isso? De onde? Qual fonte que você tirou o Kardec dizendo isso? E aí ele mastigou e não soube responder, e disse que depois ia olhar melhor, coisa que não existe. E ele leva essa notícia para as pessoas que aceitam, porque não estudam, estão lá como estão numa missa, e que não vão buscar essa informação para ver se está coerente. Como que eu pude interrogá-lo, né, questioná-lo acerca dessa afirmação? Porque eu tenho um pouquinho de conhecimento das obras de Allan Kardec. Então, eu tive segurança de chegar nele e falar assim, onde você encontrou isso? Kardec dizendo que o espiritismo, ele é secundário. Primeiro é o magnetismo. Sendo que ele vai dizer que são ciências gêmeas, irmãs, que uma separada da outra, ambas caem no impasse. Percebam que isso é sério, pessoal. Isso aqui eu estou dando só um pequeno exemplo. Beto. Bem, Laurinho, é interessante, né, porque eu não gosto muito do misticismo, né, de deixar muito aquela ideia de ordinários são eles que nos dirigem, tá? Pra você entender o que eu vou dizer. Eu não gosto muito. Mas quando a gente verifica toda essa maldade que foi feita contra a obra organizada por Allan Kardec, contra o espiritismo, contra a doutrina, a gente tende a compreender que, de alguma maneira, os espíritos controlaram essa questão do não estudo do céu e o inferno e da Gênesis. Mal, o livro dos Espíritos e Evangelho. E por último, né, Laurinho, quando você falava aí, eu fico pensando, né? A proposta do Espiritismo é a obediência passiva a Deus, aos Espíritos, a aquisição do conhecimento? Não. A proposta espírita, ela é ativa, não é obediência passiva. Ela é atividade, buscar o conhecimento, questionar, discordar. Pessoal, o que a gente vê demais é começar a falar em doutrina espírita e descambar para a obra mediúnica. Aonde? Que critério é esse? O pessoal não conhece a doutrina espírita. Para falar uma bobagem dessa aí, Laurinho, é porque não estudou nada. E também tem aquela história de replicar a palestra que ouviu, que percebeu na internet pelas metades. E acha bonito, vou falar igual. É muito grave, né? Para mim é tudo cisma, tudo seita. Diga, Laura. Não, e você tocou no ponto, quando você citou a questão 459, de ordinários são que nos dirigem, né? É por isso que eu tendo a entender essa resposta dos espíritos, que nós somos sim de ordinários dirigidos, mas por quem? Isso que você citou. Espíritos que controlaram. Eles é que ditaram, não, o estudo aqui vai ser o estudo religioso do Evangelho e mal, meia boca, o estudo do Livro dos Espíritos. É assim que se estuda o Espiritismo no Brasil. Como diz você, porcamente. Estuda o Evangelho como uma obra, estuda não, abrem aleatoriamente como uma obra divina, uma obra santa, e o Livro dos Espíritos estudam a lá terapia. Cada um acha o que acha, e pronto, é assim que eu vejo, e ninguém fala em princípios. Então, eu tendo, aí isso confirma, e essa sua fala confirma aquilo que eu penso dessa resposta.
que de ordinário são eles que nos dirigem. Quem? Os espíritos inferiores, porque os superiores eles não fazem, eles nos dirigem. Eles não nos dirigem, eles nos inspiram à prática do bem, a melhor escolha. Então eu tendo a entender que nessa resposta eu estou contigo plenamente. Os espíritos controlados disseram para nós assim: vocês vão estudar somente o Evangelho, vão estudar mal o Evangelho dos Espíritos, mas a obra de Rustânio, os 4 Evangelhos, essa sim, é o cara. Essa é a obra a ser estudada. Beto, desculpa. Pois é isso aí. E eu também entendo, Lauro, que já que estava adulterada, até tem uma mãozinha dos bons espíritos aí de dizer o seguinte: não vamos interferir, não, deixa. Eles são espíritos que se entendam, né? Os encarnados e desencarnados que professam a mesma ideia religiosa. Porque não valeria a pena. Não se busca se nutrir do conhecimento. Para o próximo tópico, Lauro, o item 3, espíritas professos. Em nada, o contrato da sociedade anônima, por incrível que pareça, menciona a qualificação de espírita para os sócios. Quanto mais que antes de sua admissão se tornassem professos da teoria espírita apresentada nas obras fundamentais, como planejou Kardec. Quem participava da sociedade foram inicialmente 7 sócios, ou era qualificado pelo aporte, dinheiro, caso de Amélie, do pintor Monvoisin, ou fizeram aportes financeiros como os demais. Ou seja, sua participação legal se devia ao direito legal como proprietário somente. Nada relacionado com a sua qualificação enquanto espíritas. Nos moldes de uma empresa e não de uma sociedade de estudos. Inclusive, um dos sócios investidores, que foi eleito o administrador da sociedade, era um funcionário de editora chamado inicialmente por Kardec para gerenciar as atividades da livraria espírita. Em lugar nenhum há indícios que fosse espírita, nem jamais participou de qualquer reunião da Sociedade Parisiense ou de artigos da Revista Espírita. Apenas é mencionado como gerente da livraria e responsável por recolher valores. Lauro Rodrigues. Então, né, parece que nós estamos vendo isso, né, Beto? Tá eu aqui fazendo até críticas, observações, mas é justamente isso. O Kardec, ele não, como vou repetir, ele não admitia ninguém. Se fosse para admitir alguém, a pessoa teria que ter um conhecimento, pelo menos básico, das obras fundamentais, desses princípios. Né? Veja que a coisa mudou. A coisa assim, você vai fazer parte não pelo conhecimento que você tem sobre o espiritismo, mas pelo que você pode proporcionar em questão de dinheiro. Né? Então, hoje nós vivemos algo assim, semelhante. Né? Nós temos dirigentes em casas espíritas que estão longe, absurdamente falando longe, de conhecer princípios, mas que estão à frente do comando de casas espíritas. Não vou entrar aqui na questão de dinheiro, que não me cabe aqui falar sobre isso. Mas o que o Paulo nos apresenta aqui nessa obra, o Paulo e o Lucas, é bem isso. Então, quer dizer, não importa o conhecimento que você tem. Se você não tem conhecimento, mas tem dinheiro, estamos juntos. Você faz parte. E isso, para Kardec, não era assim que funcionava. Tinha de ter conhecimento dos princípios. Tinha de estar de acordo, senão não era admitido. Beto. Não, e você tocou num ponto importante, porque eu acho que essa frase resume, Laurinho. Para ser espírita precisa o quê? Ser estudante do espiritismo. Ter conhecimento dos princípios doutrinários que mantêm a unidade e que impede cisma. Ponto final. Ponto final. As pessoas vão se preocupar um pouco mais com a parte dos estudos nas casas. Mas aí, essa conversinha do magnetismo aí, a história é para boi dormir, lá, né? Porque é o fenômeno. Porque aí liga o magnetismo na questão do passe e tal, e aí o resto do vocabulário é ficar ali socorrendo o espírito. Né, Laurinho? Porque o centro vira um pronto-socorro, porque vai levar para o hospital espiritual. Gente, quem está precisando de cuidados
é a nossa sociedade encarnada, que está precisando de cuidado moral, de educação moral, de educação na família. Os pais precisam se educar para poder educar os filhos. E a gente mudar o curso das coisas. Gente, não há um século sem guerra, e parece que o nosso século XXI, ele está recheado. Parece que não tem lugar sem guerra. E falta o que no planeta? Educação moral. Educação moral. O que o Espiritismo propõe? Educar moralmente a sociedade planetária da Terra. É para isso que vem o Espiritismo, não é por outro motivo. Como é que você sabe isso? Capítulo 18 da obra Gênese. Estuda isso. Tenho certeza que se você tiver um olhar para além de si, das coisas ao seu redor, se olhar ao infinito e permitir Deus operar, né, nas suas imperfeições, você vai perceber que o nosso objetivo é bem outro. Nós estamos falando de uma sociedade planetária, nós não estamos aqui para cada um ficar na sua circunscrição geográfica, não, até porque no mundo espiritual não tem circunscrição geográfica. Os espíritos estão aonde? Todos os lugares, nos acotovelando. Então, essas estratégias são só puramente, meramente humanas. É preciso ser estudante do espiritismo. Isso vale mais a pena, né, do que qualquer outra coisa. Então, o médium usa sua mediunidade para receber um espírito, para se instruir com ele. Ah, mas aí vem espírito inferior. Então, você cuida da sua moral, você sintonizar mais alto. Laurinho, vamos lá para a declaração de compromisso dos membros do comitê, para a gente encerrar. Declaração de compromissos dos membros do comitê. Ou seja, né, Laurinho? Para você ser espírita, você tinha que se declarar. Para Kardec, os membros, consultores, até mesmo os auxiliares dos trabalhadores da causa espírita, deveriam ser escolhidos entre os espíritas professos. Como a sociedade em nada se predispõe espírita de forma regulamentada, qualquer princípios, fosse de forma teórica ou mesmo prática, pelas observâncias de suas consequências morais, permaneceu fora de questão. Para agravar esta questão, seguindo as permissividades do contrato da sociedade anônima, o discípulo dileto de Jean-Baptiste Fustang, Jean Guerrin, inimigo da causa espírita, viria a se tornar mais tarde o dono majoritário da sociedade, em troca de um terreno com uma casa. Feito isso, tomou posse de seus bens, fazendo uso da revista espírita para atacar as ideias de Kardec e promover as do seu mestre, Fustang, baseado na obra Os Quatro Evangelhos, ditada pelos inimigos invisíveis, tudo aceito e engendrado pelos poderes do único administrador, então, empossado, Le Marie Laurin. E quando Kardec, nós vamos aqui para o livro dos médiuns, por exemplo, quando vai falar dos grupos, das reuniões, das sociedades, o Kardec ele é muito radical em seus artigos, né? Quando nós vamos estudar os espíritas professos, por exemplo, onde esses espíritas professos são os que aceitam os princípios da doutrina espírita e ponto final, como diria o Beto. Não tem aqui, eu não concordo. Não, é assim que está proposto, é assim que está organizado e é assim que é. Né? Vejam quem que se infiltra. Por quê? Porque isso não foi observado. Mais uma vez aqui, entra interesses financeiros, interesses pessoais, como o próprio Guerrin, né, que é um discípulo lá de Mustang, o próprio Le Marie, que fez o que fez com a doutrina espírita, com o espiritismo aqui naquele século. Né? Porque de espírita professo longe, de espírita, nem precisa ser profeta, de espírita longe, né? Porque, como o próprio Paulo disse, o Guerrin era inimigo da causa espírita. Né? Ele acompanhava as ideias de Mustang.
que se dizia ser o cara da moral. Esse sim seria o cara da revelação. Então, hoje, por exemplo, nós temos um movimento espírita que é totalmente costangista, mas ainda não sabem, porque não se estuda, e se estudasse identificar o que nós estamos tentando dizer aqui, que não se nem sequer se toca no nome de Kardec, não se apresenta outras obras de Kardec, não conhece nem o princípio, né? E aí eu me lembro aqui, por exemplo, da fala do Cristo, quando ele vai dizer assim, deixe que os mortos cuidem de seus mortos. Nós ficamos preocupados com as mediúnicas querendo atender os nossos irmãozinhos sofredores. Como que se nós tivéssemos essa capacidade. Ao invés de nos instruirmos com eles, com os espíritos superiores e até mesmo com os inferiores, porque é fazendo um estudo da moral, por que esse espírito sofre? A partir do que ele vai nos relatar, que nós vamos tirar as consequências morais. Entendemos por que ele sofre. Então, logo, eu tenho que cuidar mais dessa parte, eu tenho que me vigiar mais para que eu não me veja numa condição semelhante a dele. Isso é fazer um estudo. E os superiores nos trazer aí novas revelações, novos princípios e desenvolver princípios que talvez não ficaram totalmente acabados, como, por exemplo, o magnetismo, né? Então, vejam que estamos distante disso, mas usam, então, esses trabalhos como se fosse um trabalho de acolhimento aos irmãozinhos sofredores, desencarnados, e o Beto foi feliz quando ele diz assim, quem está precisando de socorro é nós encarnados, é a sociedade, de modo geral, do nosso mundo. Preces e esclarecimento, muito esclarecimento. E nós estamos vivendo eminências de guerra e guerras que estão acontecendo e guerras que poderão vir a surgir. Né? E tantas outras coisas, tantas outras mazelas aí. Mas ainda continuamos preocupados com os nossos irmãozinhos desencarnados. E estudar que é bom, ninguém quer. Beto. Muito bem, Lauro Rodrigues. A gente chega, então, a mais o final de um encontro, de estudo da obra Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo. Prometendo, se Deus assim o permitir, a gente voltar no próximo encontro, daqui a 15 dias. Na próxima semana, se pudermos, se tivermos condições, estaremos apresentando a obra Viagem Espírita. Por hora, a gente vai gravando os programas aqui, pedindo a generosidade de vocês, que se tornem membros, que contribuam, façam suas doações, de alguma maneira, aí a gente vai tentar retornar para essa plataforma. Né? Então, estamos precisando de vocês aí, quem puder fazer aí as suas doações, se tornar membro, se inscrever, enfim, fazer todas as ações possíveis aí. Eu, de minha parte, quero agradecer a todos que passaram, que passarão e que no futuro ainda vão assistir, comentar e trazer aí o seu conhecimento para compartilhar conosco. Aproveita daquilo que falamos, o que é bom, joga fora o que é ruim. Somos todos estudantes do Espiritismo, ainda bem que somos. Alguns já estão estudando e tentando se tornar espíritas professas, Lauro Rodrigues, que é apreender os princípios, os postulados e aplicar na própria vida. A gente está longe de perfeição, muito longe, mas é em busca dela que a gente deve prosseguir a cada dia. Fiquem com Deus. Eu vou encontrá-los no próximo vídeo, devolvendo para Lauro Rodrigues. Obrigado pela paciência, obrigado pelo aprendizado junto com você. Eu sou mais e melhor a cada dia. Abraço. Ô, Beto, eu que agradeço, né, pela oportunidade do estudo, e é uma obra historiográfica, essa obra Nem Céu, Nem Inferno, mas de uma importância muito grande. Quero agradecer a você que está nos assistindo agora, e talvez você que nos ouve dizer dessa forma, né, sobre o que nós vemos do movimento espírita, fique à vontade para fazer as suas críticas, por que você discorda, mas apresente para nós onde nós estamos equivocados, mas nas obras de Kardec. Onde nós falamos algo aqui que não está coerente. Se você nos apresentar, nós vamos voltar lá, vamos verificar, e se de fato percebemos que estamos equivocados, não há problema nenhum aqui em abrir a câmera aqui e gravar um vídeo para reparar o nosso equívoco. Mas vamos dialogar com vocês baseados nas obras de Allan Kardec, somente nas obras
de Allan Kardec. Tá bom, pessoal? Amanhã temos às 18 horas o nosso encontro para a obra, para o estudo continuado de O Livro dos Espíritos. Às 21 horas, o nosso encontro marcado é um vídeo gravado a Marisa e eu para o estudo da obra Revolução Espírita, às 21 horas, tá bom, pessoal? Isso na quinta-feira. Fiquem com Deus. Um abraço.